Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira, esse é o Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder aqui no Brasil e no Espírito Santo. Acesse o programa nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify, plataformas de áudio e também no seculodiario.com.br. Hoje nossa convidada é Muna Malek, que é cientista social e co-diretora executiva do projeto A Tenda das Candidatas. Muna já esteve aqui com a gente anteriormente, né, batendo um papo que tem a ver com o que nós vamos falar hoje também. Bem-vinda, Muna, obrigado pela presença. Ei, Vitor, tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Eu também sou capixaba, então eu digo que isso, né, cria fruto aí do Espírito Santo. É sempre bom estar aqui, né, trazendo, conversando, né, fazendo esse bate-papo sobre política, sobre a presença de mulheres na política. Sou uma mulher também que me denomino como feminista, então espero que a gente tenha aqui uma boa conversa. E é sempre muito bom conversar aqui com os capixabas nesse jornal que é tão importante, nessa mídia que traz conhecimento, traz debate real e discussões pertinentes para o nosso estado. Bom, eu queria que você começasse falando então o que é a Tenda das Candidatas. A Tenda das Candidatas é uma organização que surgiu em 2020, foi fundada pela advogada Laura Astrolábio e pela cientista política Hanna Marussi durante a pandemia no ano de 2020. Então, a Tenda fez esse mês 4 anos de trabalho, né? Trabalho muito bem fundamentado em pesquisa, em incidência política e legislativa e informação de mulheres para estarem disputando os quadros, né, dentro do parlamento no Brasil. É um projeto que funciona de maneira virtual, então todas as formações que nós damos são 100% virtuais e assim a gente consegue chegar em todas as regiões brasileiras. Então, para além do trabalho de incidência de pesquisa, incidência política e legislativa e de formação de candidatas para o parlamento, nós também temos a Rede Atenda, que é uma rede de liderança de mulheres que estão presentes também nas 5 regiões do Brasil e são formadas como defensoras de direitos humanos, como defensoras dos direitos políticos das mulheres e aptas, portanto, a atuarem desde seus territórios por pautas, né, ligadas à construção feminista e ao direito das mulheres. E nessa formação para as candidatas, o que vocês abordam, assim? Quais são os elementos, levados para esse tipo de formação? Bem, nossa formação, como eu falei, é uma formação que ela é dada 100% virtual. São 30 encontros, né, que nós fazemos com essas mulheres, e nesses encontros nós temos desde questões ligadas ao processo jurídico da campanha, né, então qual é a legislação que vai estar falando, né, o que pode, o que não pode numa campanha, até aspectos de elaboração de imagem, né? Então, o que uma imagem comunica, como falar com o seu público, questões práticas também, né, de artes visuais, como que você vai usar as artes visuais na sua campanha, escolha de cores, e até questões das pautas, né, que estão ligadas a direitos humanos. Então, a gente tem um módulo, por exemplo, sobre questões ambientais, a gente sabe que essa é uma pauta fundamental dentro hoje de toda a discussão feita a nível mundo, né? A gente sabe que a emergência climática é uma das questões urgentes dos nossos tempos, então a gente tem de formação, né, dentro da pauta feminista, direitos políticos das mulheres, questões de incidência legislativa sobre os direitos políticos das mulheres, até a pauta ambiental. Então é um curso que ele vem assim de maneira bem extensa a abordar todos os aspectos, né, de políticas progressistas da construção dessas pautas. E quem pode participar? Como faz para participar? Qual é a frequência disso? A gente está muito preocupada, Vitor, em estar conseguindo fazer, com que a gente não perca lideranças no meio do caminho. Então, a gente sabe que as mulheres, a partir do momento que elas participam mais e mais e mais de eleições,
elas vão ganhando um capital político que é muito importante para chegar ao momento em que elas sejam eleitas. Mas a gente tem uma preocupação muito forte também que essas mulheres tenham uma formação mais integral dentro, do espectro maior de defensoras dos direitos humanos. Então a gente está bem, preocupada em dar uma formação integral, de fazer com que essas mulheres também se sintam parte de uma rede coletiva de mulheres. E por que isso é importante? Só pela formação? Não. A gente sabe que a violência política de gênero e raça, ela é muito presente, né, infelizmente, dentro do processo de construção, do Brasil. Né? Muito antes do estabelecimento da democracia brasileira, a gente já pode pensar em buscar lá atrás como a violência política de gênero e raça já era explorada pela não garantia da participação das mulheres no jogo político. Depois, quem eram as mulheres que puderam votar e quem eram as mulheres que puderam ser votadas. Então, toda essa construção já é uma construção que vem de muitos anos no Brasil. Infelizmente, hoje, em 2024, a gente ainda não conseguiu, né, ultrapassar as barreiras da violência política de gênero e raça. Nós somos um país, né, marcado por esse tipo de violência, marcado pelo assassinato de mulheres, lideranças políticas de direitos humanos. Somos o segundo país no mundo a matar suas lideranças. A gente só perde para a Colômbia, que tem números extremamente altos de violência política contra lideranças ambientais, contra mulheres, contra lideranças indígenas, lideranças territoriais, quilombolas, e na política partidária isso não é diferente. Então, a importância da nossa formação também é estar dando para elas esse elo. A gente tem um grupo de troca permanente, tá? As mulheres que participam da nossa formação, elas continuam nesse grupo e a gente vê durante, por exemplo, agora as eleições, como elas vão trocando informação sobre, por exemplo, o financiamento das campanhas. O dinheiro já caiu na conta, gente, chegou, respeitaram as questões de cota, de gênero, raça. Como que foi aí para vocês? A gente tem uma cartilha também, Desculpas Não Pagam Campanha, que a gente ensina essas mulheres a conversarem com seus partidos, a debaterem de maneira técnica, afirmativa, propositiva sobre o financiamento das suas campanhas. A gente coloca aí dentro da esteira, né, da violência política de gênero e raça, que vai desde o feminicídio político, como, por exemplo, o trágico caso da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro durante o exercício do seu mandato, até a questão da violência política e econômica, que é negar a essas mulheres o financiamento adequado às suas campanhas. Essa questão da distribuição do capital é financeira, é econômica e é também um capital político, um capital social que muitas vezes é negado a essas mulheres ou então desprezado. Como a gente vê que essas mulheres saem quando entram no processo de participação do jogo político, elas saem dessas primeiras eleições muitas vezes tristes, né, entristecidas por esse cenário, entristecidas pela violência, violentadas, desacreditadas, endividadas, muitas vezes não sabem, né, como solucionar esses problemas financeiros, não tem ali um trabalho de uma pessoa na contabilidade fazendo, e na nossa formação a gente oferece todo esse tipo, né, de conhecimento jurídico, econômico, financeiro, contábil, em relação à imagem. A formação, a gente vai abrir agora, no pós-eleições já, inscrições. A gente não faz formação durante as eleições, a gente acredita e defende muito que a formação de mulheres para disputarem em pé de igualdade mesmo, ou, né, com menos desigualdade, porque o sistema, né, não nos permite ainda estarmos equiparadas às candidaturas de homens brancos, endinheirados, que são sim patrocinados, que são sim muitas vezes patrocinados, inclusive, com o peso 2, né, que a gente tem das candidaturas negras e que está chegando esse dinheiro para patrocinar homens brancos, é preciso fazer essa denúncia e esse adendo, né, dentro dessas questões. A gente trabalha, então, agora em outubro, abriremos inscrições já para a nossa formação, que são 30 encontros, né, de formação, aonde a gente consegue estar junto com essas mulheres, fazendo. Posso cortar só um minutinho, Vitor? Tá? Só para esclarecer uma coisa, estava falando da formação. Deixa eu voltar.
Agora, no imediatamente, pós-eleições, a gente já abre, então, a eleição sendo 6 de outubro, na outra semana a gente já abre inscrições para participar da formação pós-eleições. O que que a gente pretende com essa pós-eleições? Exatamente pegar essas mulheres que saíram desse processo político, entristecidas, endividadas, desamparadas por seus partidos. A violência política de gênero e raça, ela acontece também dentro dos partidos. Então, a gente pega essas mulheres e dá uma formação online que é de reestruturação de sua imagem política, de não perder esse capital político que vai sendo construído em cada processo de participação eleitoral, e a gente coloca essas mulheres centralizadas para elas conseguirem continuar no jogo político. Essa formação pós-eleições, ela é primordial e pode ser qualquer mulher que se inscreve. A gente abre a chamada pelo nosso Instagram, @instadatenda, então, as mulheres podem se inscrever através do formulário e a gente faz um processo de seleção, porque nós trabalhamos com candidaturas que estão aí compromissadas com a pauta dos direitos humanos, dos direitos políticos das mulheres, com pautas progressistas. Ao final das nossas formações, essas mulheres recebem uma carta de compromissos, né, um documento que elas vão assinar se comprometendo a seguir na defesa dos direitos humanos e dos direitos pelas mulheres. Então, essas formações são formações de um amplo aspecto, então, tem desde apoio psicológico, né, conversa com psicóloga, tanto em trabalho individualizado como terapia coletiva, até questões de imagem, questões jurídicas a serem resolvidas nesse pós-campanha, questões, né, de contabilidade, questões de marketing político. É uma formação que a gente pretende que não percamos essas lideranças. Tem muitas mulheres hoje na tenda das candidatas que já passaram também pela formação maior que a gente dá, né? São duas formações, então, o pós-eleições e a formação ampliada para essas candidaturas. A gente não trabalha com formação direta de candidata durante o período eleitoral. Nós temos muito cuidado em estar construindo essas candidaturas com tempo, para que essas candidaturas possam realmente ser fortes, estejam bem antenadas, preparadas e formadas para uma disputa menos desigual, assim por dizer, dentro desse processo político. Hoje nós temos 29 mulheres que foram formadas, né, por nós e estão com candidaturas extremamente competitivas e com chances gigantescas de ganhar. Em 2020, quando o projeto foi criado, nós já conseguimos eleger duas vereadoras. A vereadora Thais Ferreira, que é uma mulher negra, mãe, periférica, que é vereadora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro hoje, está disputando a reeleição, e foi a primeira vereadora negra eleita após o feminicídio político da vereadora Marielle Franco. Nós tivemos também em Irocó uma vereadora eleita, uma mulher quilombola, que também foi um processo muito bonito, muito interessante para nós, que foi uma mulher que foi escolhida por sua comunidade para representar a comunidade quilombola lá em Irocó, no interior de Pernambuco, e acabou sendo eleita. Hoje nós temos candidatas em Tocantins, nós temos candidatos em Santa Catarina, no Espírito Santo, que passaram pela formação. Nós tivemos em formações anteriores a Rafaela Machado, que não segue nessa disputa, infelizmente, mas nós temos a Ana Paula Rocha, também, que hoje é candidata pelo PSOL em Vitória, Espírito Santo, e está aí nesse jogo político fazendo uma campanha lindíssima. A gente tem mulheres no Maranhão, em Santa Cruz, na Bahia, nós temos mulheres, então, em todas as regiões brasileiras, conseguindo aí jogar no mundo campanhas muito bonitas. Você falou aí do trabalho com candidaturas progressistas, né? E é importante ter em conta isso, porque embora, eu não vou dizer que é igual, né, a situação, mas nós temos uma situação estrutural. Então, assim, mesmo nesses partidos progressistas, que às vezes têm inclusive políticas internas melhores, acontece esse processo também, né, de maneira, talvez com intensidades diferentes, mas assim, acontece com uma força muito grande. É uma força motora dentro das estruturas dos partidos de direita, de esquerda, de centro, enfim, com suas nuances. E também, assim, que muitas mulheres acabam sendo enganadas mesmo no processo eleitoral, né, porque elas são, às vezes,
convidadas a participar, inclusive, assim, esse processo de montagem de chapa, geralmente, ele é muito centralizado nos próprios, vereadores de turno, eles que montam a chapa, eles que definem mais ou menos quem entra, quem não entra, e aí eles encontram que falta, né, tem as cotas de gênero, a gente tem esse avanço político que são conquistas de, né, de cotas, mas se a gente for olhar os números não são muito maiores, vamos dizer, você tem 30% de cota, você tem ali 31, às vezes 32%, no município, ou 35, tipo assim, não é que ainda não chega nem perto do que seria uma certa paridade ou equidade, né. O próprio acesso aos recursos, ele é controlado dentro dos partidos, né. Então, assim, as mulheres são enganadas a entrar numa competição em que, na verdade, elas não têm uma chance real, até porque hoje em dia, como se fala das pré-campanhas, por isso talvez seja tão importante que você fale da formação antecipada, a campanha começa cada vez mais antes, né. Então, você entrar na última hora ali por um cara que chegou e falou: "Ah, não, você é uma liderança importante, entra aí, vamos disputar e tal". E a pessoa ela é enganada, não recebe recursos de fato, né, que ficam nessas grandes pessoas e ela vai justamente se sentir ali talvez sozinha ou com o pequeno grupo de apoio dela, mas sem uma estrutura nenhuma para fazer uma campanha que seja de fato competitiva. E aí você estava falando também, das suplências, né. Que é importante que a pessoa não só porque ela pode assumir um cargo, no caso de o primeiro suplente, o outro, saiu, se elegeu para outra coisa, mas porque, pelo que eu entendi que você estava dizendo, isso é um instrumento. Por exemplo, você teve 1.000 votos no seu município e elege com 1.500. Você tem um capital político para dizer: "Olha, se eu tiver mais investimento, eu posso chegar lá", não é isso? Porque é justamente o que você falou que as mulheres desistem, justamente quando a maioria das pessoas que chegam lá disputam várias vezes até chegar, né. Vão acumulando esse capital, inclusive essa experiência, né, porque uma primeira campanha, eu imagino que seja uma coisa, difícil de entender, até você entender já está na metade, acabou, enfim. E numa segunda você consegue já se mobilizar de uma maneira melhor. É isso que acontece? Infelizmente, Vitor, eu gostaria de dizer que é mentira, mas infelizmente é bastante verdade, né. A violência política de gênero e raça, como você colocou, ela está em todos os partidos. Né, direita, esquerda, centro, com nuances diferenciadas, mas está em todos os partidos. Na última pesquisa que a gente fez pela Tenda das Candidatas, nós constatamos de 36% das mulheres que responderam, né, à nossa pesquisa, elas afirmam já terem sofrido violência política de gênero e raça. 90% diz que o subfinanciamento de campanha é o principal entrave para elas entrarem na política. Então, são mulheres que elas são desacreditadas, não só simbolicamente, né? Porque a violência simbólica ela importa muito também. Quando você olha para o parlamento e você não se vê representada ou não vê um quantitativo importante de representação, é muito mais difícil que você queira disputar isso. Quando você abre o jornal, quando você abre o Instagram, quase ninguém abre jornal hoje, né? Quando você abre o Instagram e aí você vê o tanto de ameaças à vida, o tanto de violência sexual, física, psicológica, econômica que essas mulheres sofrem, você fala: "Eu não quero isso para minha vida". E aí, de cara, a gente já perde um monte de mulher. A gente teve uma formação que foi com mulheres de 18 a 21 anos. A gente viu que a maior parte, das inscritas não estavam nessa faixa. Então foi muito importante também esse diálogo direto com as juventudes, com as nossas representantes jovens. Uma delas hoje é candidata também em seu município a vereadora com altas chances de ganhar. É uma mulher de 21 anos, né, que está nessa disputa. Então é muito importante que a gente consiga, né, trabalhar para diminuir essas lacunas, para diminuir esses hiatos, né, da subrepresentação de gênero e raça na política brasileira. Eu trouxe aqui até uma de nossas cartilhas impressa. Essa cartilha, vocês podem baixar no site da Tenda das Candidatas, então, www.atendadascandidatas.org, e ela vai falar da nossa incidência política contra a anistia aos partidos políticos, né. A anistia foi o apelido que a Tenda das Candidatas deu para a lei, né, para a PEC 9, que hoje é a Emenda Constitucional 133/2024, que foi aprovada
foi aprovada numa tratorada, num completo desrespeito à sociedade civil, nesse ano. Então, um dia, o senador Paulo Paim, do PT, fez a convocação da audiência pública, inclusive nós estivemos, enquanto tenda das candidatas, junto com Mulheres Negras Decidem, junto com o Instituto Marielle Franco, junto com o Educafro, fazendo essa discussão, né, sobre a perversidade dessa anistia que é dada aos partidos no incumprimento das cotas de gênero e raça. Um dia depois da audiência pública, foi feita uma votação, um dia antes do registro oficial das candidaturas nesse ano, e foi aprovada, enquanto emenda constitucional 133, essa nova anistia aos partidos políticos. Essa é a quarta anistia, e aqui na cartilha, se você baixar, você vai ver as Uhum. informações desde 1990 que os partidos políticos vêm sendo anistiados no não cumprimento das cotas de gênero, das cotas raciais, e a gente tem vários problemas oriundos disso, né? Então, nós temos, por exemplo, a questão do peso 2, que é dado às candidaturas negras. Hoje, esse peso 2 está sendo usado, essa verba, para financiar candidaturas de homens brancos. Isso é ultrajante, isso é o maior suco do racismo brasileiro. Durante a votação dessa emenda 133, que retira os direitos políticos de mulheres, principalmente de mulheres negras, o que foi dito foi o seguinte: nós reformulamos a primeira tratativa, né, de anistia do partido, então hoje a gente não está se dirigindo diretamente às mulheres, mas a população negra pode esperar um pouquinho mais para ter seu financiamento garantido. Na prática, o que foi resolvido? Que a gente não vai mexer na questão das cotas raciais, e não mexer não é não retroceder, é deixar o retrocesso ali, ancorado. A gente dá para os partidos essa possibilidade de escolher quem serão as candidaturas negras. Imagina, dentro de uma estrutura partidária, que é a principal estrutura, né, do funcionamento de uma democracia representativa como o Brasil, você poder dar ao partido todo esse poder de escolher quem serão suas candidaturas negras, quais receberão maior investimento. Isso faz o quê? Com que a disputa seja desigual, desumana e violenta. Então, você colocar para as candidaturas pretas e pardas, né, portanto negras, segundo o conceito do IBGE, essa impossibilidade de discussão real sobre o financiamento das suas campanhas, sobre quem serão os quadros escolhidos dentro da instância do partido, que são instâncias que deveriam ser democráticas dentro do nosso sistema, você faz com que essas candidaturas comecem a brigar entre si e que tenham que o tempo inteiro seguir uma lógica colonialista de passar o pires e ficar batendo cabeça para as lideranças partidárias, que em sua maioria são também homens brancos ou mulheres brancas que estão muitas vezes descompromissadas com a luta real. Então, se vocês assistirem à votação da PEC 9 esse ano no Senado, no Congresso Nacional, vocês vão ver como que foi uma tragédia para a democracia brasileira a aprovação dessa lei nas vésperas do registro das candidaturas, né, do registro oficial para 2024. Já valendo para 2024, é uma tragédia muito maior, e aí se diz, não, a gente vai daqui a tantos anos, né, fazer essa compensação. A gente continua perdendo quadros políticos, a gente perde lideranças políticas, a gente desampara essas lideranças quando a gente deveria estar amparando. Então, a gente incide bastante nessa questão dos direitos políticos das mulheres. A gente teve, na semana passada, em Brasília, em uma audiência, né, convocada pelo ministro, né, Zanin, então Cristiano Zanin, para escutar os movimentos negros. Estivemos do lado de lideranças, né, da Educafro, do Mulheres Negras Decidem, do Instituto Marielle Franco, da Transparência Internacional Brasil, para estar trazendo essa discussão. A gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer, se ele vai acatar. Nós entramos com uma amicus curiae também em relação ao que foi debatido lá. A gente foi essencialmente, né, para discutir uma ADI que foi protocolada pelo Educafro, mas também nós protocolamos nossa própria amicus curiae do lado do Vote LGBT,
do lado do Mulheres Negras Decidem, para que seja, né, analisado como que a subrepresentação política de gênero e raça, ela afeta diretamente a nossa democracia. Em se tratando de mulheres negras, que é o maior grupo populacional brasileiro, essas discrepâncias são tão gigantes que a gente deveria estar nas ruas todo dia lutando, né, para que a gente esteja representada como devemos. É um ciclo vicioso, porque é num ambiente de subrepresentação que se decide como, digamos, combater essa subrepresentação, né, que aí termina no que você falou, termina num processo que acaba anulando os próprios avanços legislativos, né. Aí cabe ao agora o judiciário também ver se cabe alguma intervenção nesse sentido, né. É, Eu num que processo discussão, né, desculpa te interromper, Vitor, mas num processo de discussão de várias anistias, e que o STF tenta barrar, por exemplo, a anistia, né, a essas pessoas que atentaram contra a democracia, né, na pós-eleição do Lula, nesse golpe político que nós sofremos, a gente não devia deixar que mais uma anistia passasse, né. Anistias, são quase sempre, né, ou sempre prejudiciais para a nossa população, porque estão sempre do lado, né, dos poderosos, dos que seguem no poder, e a gente não constrói uma democracia verdadeiramente forte sem garantir a participação, né, em pé de igualdade de mulheres e da população negra, indígena, quilombola, LGBT do nosso país. Uhum. Eu queria que você falasse, para terminar um pouco, também desses outros, cruzamentos, né, como você falou, além de mulheres, você fala de mulheres negras, indígenas, LGBT, PCD, né, de pessoas com deficiências. Como é que isso tem caminhado também, né, essa inclusão desses grupos, né, não só das mulheres, mas desses grupos sociais e das mulheres que estão dentro desses recortes, vamos dizer assim? Como nós trabalhamos com agendas progressistas, né, que têm incorporadas desde questões ambientais, de emergência climática, até a questão do feminismo, né, da história, né, política das mulheres no Brasil, a gente tem uma preocupação muito forte em estar trabalhando com grupos de mulheres diversas, porque somos diversas, somos mulheres, né, de diversas nuances, diversas tonalidades, diversas perspectivas e territórios. Então, nós temos entre nossas lideranças da tenda hoje mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres PCDs, mulheres trans. A gente entende, né, que a violência política de gênero e raça ela é dirigida principalmente a alguns corpos, e quando a gente vai olhar os dados e vai analisar a realidade do cenário da violência política de gênero e raça, ela está principalmente dirigida às mulheres que se colocam dentro, dessas questões. A gente tem hoje, né, a questão das mulheres trans e o tamanho dos ataques, né, que elas sofrem, ataques transfóbicos, misóginos, ataques diretamente às suas vidas, às suas candidaturas. Hoje nós tivemos nas últimas eleições, eu trouxe aqui até o dado, né, 234.684 votos conquistados entre todas as mulheres que passaram pela nossa formação. Dessas, foram 13 suplências em deputadas estaduais, 2 suplências em deputadas, federais. A grande maioria dessas mulheres, elas seguem no jogo político, felizmente. Elas estão hoje enquanto candidatas a vereadoras em seus municípios, com bastante chances, né, de serem eleitas. A maioria das mulheres que participam da nossa formação são mulheres negras e mulheres lésbicas. Isso é muito importante a gente pontuar, né, é motivo de orgulho para a gente conseguir chegar a essas candidaturas que estão mais desassistidas no jogo político e que tem tanto para influenciar positivamente na política brasileira. Essas são as primeiras eleições que também a declaração, né, se você é uma mulher trans, se você é uma mulher lésbica, bissexual, elas estão disponíveis, então a gente já tem esses dados. O Vote LGBT tem feito um trabalho muito bonito e muito fundamental, no acompanhamento do registro dessas candidaturas. Se vocês entrarem no Instagram, no site delas, vocês podem acompanhar, e é a primeira vez que nós temos esses dados no Brasil. Nós também estivemos nessa incidência e para a gente é motivo de orgulho a gente estar construindo, né, o lado que fortalece realmente os princípios democráticos brasileiros e a luta pelos direitos humanos no Brasil.
Fica o convite aí, né, para conhecer o Vote LGBT também e a tenda das candidatas.org, né, isso, Muna? Que aí fica o convite também para candidato, quem talvez tenha desistido, né, ou começou a pensar agora em eleições, né, e também para quem está num processo eleitoral e, enfim, dependendo do resultado, enfim, vai avaliar essa possibilidade de ter uma formação para se preparar melhor, né, para esse momento. É importante também porque, como você falou, é um processo feito por mulheres, né, de mulheres para mulheres, de alguma maneira que isso também é muito importante. Mas obrigado, Muna. Quer acrescentar algo mais para concluir? Eu queria fazer um chamado aqui, né, nós estamos com um projeto de lei que é o Setembro Neon, que é o mês de combate à violência política de gênero e raça. Foi protocolado pelo gabinete da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, mas é um projeto, né, que deve receber, inclusive, outras assinaturas de outros parlamentares e que está em tramitação no Congresso, que traz a importância do mês de setembro, o mês anterior às eleições, que é o mês onde é mais registrado a quantidade de violência política de gênero e raça que a gente tem no Brasil, é quando os dados explodem, né, nesse imediato antes das eleições, e o mês do Setembro Neon, a cor neon, exatamente, né, é uma cor que foi criada como neon, vem do grego novidade, né, e que é uma cor que ilumina. Então a gente pretende aí conseguir, né, tá iluminando, trazendo foco, trazendo a importância de se debater, né, de maneira mais ampliada a violência política de gênero e raça, entendendo que ela é um dos gargalos para essa subrepresentação das mulheres na política. E a gente tem a campanha do Setembro Neon, que ela vai acontecer em 10 cidades, né, no dia 29 de setembro, nós temos liderança da tenda, a gente manda o material para elas estarem fazendo, né, essa campanha de rua em cada uma dessas cidades. A gente tem material, vocês podem procurar, podem acessar o Instagram Insta da Tenda ou o nosso site atenda.org, atendadascandidatas.org, e estarem acessando o nosso material de Setembro Neon, né? A gente propõe que essa campanha seja ampliada e que ela consiga chegar aí em todos os lugares no Brasil e que a gente juntas possa construir uma democracia mais forte e uma democracia real, que realmente esteja antenada aí com os problemas reais da nossa sociedade. Muito obrigado, Muna Malex, para que a gente possa voltar a conversar com boas novidades aí, né, que venham dessas eleições. Esse foi o Política é Essa, o programa semanal do Século Diário, que vai ao ar todas as quintas-feiras, com produção e locução minha, Vitor Taveira, e apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, do Rocket Studios. Obrigado, até logo. Obrigada, tchau, tchau. Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.